Veja hoje no Câmera 13. 3 pessoas foram presas durante a Operação Ija da Polícia Civil. O objetivo é aparelhar cada vez mais o DPTC e qualificar o trabalho pericial realizado pelo departamento. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa quinta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. E nós já aqui na Band preparados para conversar com o nosso querido secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Dr. Sérgio Lúcio Marcos Fontes. Natural de Manaus, tem 22 anos como delegado da Polícia Federal e há quase 3 anos está à frente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Secretário, primeiro, uma alegria tê-lo conosco nesse início de tarde de quinta-feira. Prazer é meu, deputada, e obrigado pela oportunidade da gente poder levar a informação a quem está nos assistindo agora. Agora, secretário, o senhor prefere ser chamado de secretário, delegado da Polícia Federal? O que pesa mais sobre os seus ombros nesse momento? Hoje ser secretário, mas tanto faz. Eu tenho muito orgulho de pertencer à Polícia Federal e não me imagino fazendo outra coisa que não sendo delegado de polícia. Então, tanto faz. Agora, secretário, eu sempre vi no senhor uma pessoa talhada para exercer essa missão, porque enfrentar hoje um problema que o Brasil está enfrentando não é um problema do estado do Amazonas. Todos os estados da Federação Brasileira hoje atravessam a crise da segurança pública. Nós vivemos uma crise política, vivemos uma crise econômica muito mais motivada pela crise política, mas temos hoje a crise na segurança pública do estado brasileiro. Como o senhor tem encarado esse momento nessa atividade do dia a dia? Deputado, a sua leitura é totalmente certa. Nós temos esses três ramos, esses 3 grandes problemas que emperram o crescimento da nossa nação e um parece que alimenta o outro, né? A crise alimenta a insegurança pública na medida de que faltam recursos para aplicar e na medida que pessoas ficam sem opções de trabalho e muitas vezes são cooptadas, ficam vulneráveis à criminalidade. Então tudo isso vai se retroalimentando. Mas para falar de segurança pública, o principal fator que hoje nos coloca como segurança pública, a principal demanda do cidadão brasileiro é o narcotráfico, o tráfico internacional de substância entorpecente. Infelizmente, nós pagamos um alto preço por termos descurado desse assunto durante os últimos 20 anos. Agora, secretário, o senhor já, na sua fala, mostra, e vai ser certamente o foco dessa nossa conversa, a questão do tráfico. Em julho do ano passado, o Rio Grande do Norte já dava sinais específicos de que o Brasil viveria uma crise no sistema penitenciário. E o primeiro dia do ano de 2017, no Amazonas, a população acordou com a barbárie de ver tantas pessoas sendo mortas dentro do próprio sistema penitenciário aqui do nosso estado. E nós sabemos que aquela crise anunciada pelas facções em julho do ano passado no Rio Grande do Norte, que chegou ao Amazonas, logo depois já foi para Roraima, e aí a gente começou a ver as coisas acontecendo em vários outros estados brasileiros. Como é que o senhor, que já iniciou o ano de 2017, precisando fazer esse enfrentamento, como é que tem sido esses dias até esse momento? Olha, os dias têm sido muito difíceis. Como eu falei, a crise, ela potencializa a criminalidade. Nós, e quando eu digo nós, é o governo do estado do Amazonas, por determinação do senhor governador, elegeu o combate ao crime organizado como uma prioridade, por entender que sem mexer nas estruturas do crime, nós nunca iríamos conseguir dominar realmente a pequena criminalidade. Então a gente tem que primeiro acabar com a fonte, ou pelo menos minimizá-la, ou pelo menos mitigá-la, para que a gente possa trazê-la a níveis de normalidade. Então, em 2015, deputada, nós aprendemos mais droga do que em 10 anos somados. Foi um somatório, foi realmente um ano de muita apreensão. Em 2016, quase o mesmo número, estamos com quase 25 toneladas de droga apreendida. E esse ano,
provavelmente vai ser mais ainda, porque não terminou o terceiro mês do ano e nós já apreendemos quase 2 toneladas de droga. Já está quase em 2, no mesmo período do ano passado foi bem menos. Então, com essa eleição de prioridade, o que eu posso lhe dizer é assim, nós temos a consciência tranquila. Toda a liderança da facção maioritária, que é a família do Norte, estava presa. Todos. Não tinha um líder, como não tem hoje, um líder solto. O problema é que há uma incapacidade do Estado de, mesmo prendendo o criminoso, fazer com que ele cesse de cometer crimes. Essa a nossa dificuldade, o nosso gargalo. Porque o crime organizado tem muitos recursos. O crime está globalizado. E o recurso vem do exterior e é muito recurso. Agora, secretário, quando o senhor fala que várias apreensões já estão sendo feitas e a gente sabe também que hoje nós vivemos, a crise econômica atingiu 13 milhões de postos de trabalho. Isso significa que em muitos momentos, se o Estado brasileiro não se organiza e não cria as estruturas necessárias para trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, o crime que está organizado acaba certamente aliciando muitas dessas pessoas. Essa é uma preocupação que o senhor tem? Muito, até porque alguma parte dessa criminalidade que aumenta a cada dia, ela é efeito colateral da briga com o crime organizado. Quando você retira a droga da boca de fumo, falta droga para vender, a droga fica mais cara. Porque o traficante já pagou a droga. Ele pagou a droga lá na Colômbia, lá no Peru e perdeu. E são alguns milhões de dólares, alguns milhões de reais. O traficante ele não vai trabalhar. Então ele vai roubar. Ele vai roubar o celular, ele vai cobrar a dívida de narcotráfico de maneira mais violenta, porque ele vai precisar daquele dinheiro. Então, se ele podia perdoar ou esperar uma dívida de R$100, ele não espera e mata. Então, isso aumenta a minha criminalidade e realmente nós, nas nossas reuniões do sistema, nós ficamos muito preocupados, porque a gente tem que continuar, deputado, não existe outra maneira de se fazer as coisas, senão atacando o problema no seu cerne, na sua principal questão. Se a gente ignorar ele, talvez a gente tenha, num primeiro momento, até uma baixa de criminalidade, mas essa baixa é ilusória. Então, mais na frente, e nós estamos pagando o preço por isso, porque o crime organizado deu sinais de que ia ser um grande problema nacional em 2006, quando botou o estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, de joelhos. E nós não adotamos as medidas que tínhamos que adotar, e hoje, certamente, o problema está pior do que estava em 2006. Então, secretário, isso significa que a violência aumentou porque a estrutura de governo, eu estou falando estatal, não se organizou. E o crime avançou porque está preparado dentro da sua organização criminosa para tomar espaço, porque espaço não se conquista, se toma. No crime também é assim, secretário? Sem dúvida nenhuma, ainda mais se tratando de uma atividade tão lucrativa quanto o narcotráfico. O narcotráfico é a primeira atividade criminosa mais lucrativa do mundo. É um lucro absurdo que propicia ao criminoso ter esse domínio quase que nacional. Ou seja, eu tenho aí 2 facções a nível nacional brigando pela hegemonia do tráfico de drogas. Eles não estão brigando porque eles se odeiam, isso também, mas pela hegemonia do tráfico de drogas. E aqui entre nós, pela possibilidade de negociar diretamente com os traficantes colombianos e peruanos e ter a rota do Rio Solimões, que nós estamos tentando, como eu havia dito à senhora, tentando colocar empecilhos. A gente talvez nunca vá conseguir, e nem é a nossa intenção, ao contrário do que alguns pensam, fechar a fronteira do Brasil. A gente quer que se mantenham os negócios lícitos, mas se cuidar, tem que cuidar. A gente controle ela. Tem que controlar. Secretário, vamos acompanhar uma dessas apreensões Sim. agora? O
câmera 3 está hoje aqui na Delegacia Geral, onde está sendo apresentada 1 tonelada de drogas. Ao meu lado está o delegado Paulo Mavinier, ele que é do Departamento de Investigação sobre Narcótico, e ele vai falar como é que foi essa ação, doutor. Há cerca de 60 dias, tivemos a informação de um grupo que estava descendo uma grande quantidade de entorpecentes para Manaus. Essa droga, ela possivelmente vinha de Maranhão. Então foi iniciada uma investigação do DENARC com a Secretaria Executiva de Inteligência e foi feito o acompanhamento desse grupo. E ontem culminou com a apreensão, às 8h30 da manhã, no bairro Nova Cidade, de 250 quilos de droga, dentre maconha tipo skunk, cocaína e pasta base de cocaína. Era uma espécie de depósito onde eram retiradas pequenas quantidades para abastecer todas as bocas de fumo de todas as zonas da cidade. No local tinha um rapaz responsável pela guarda e pela entrega, que foi identificado e preso e apresentado neste momento. Nessa reportagem foi a apreensão de 1.000 toneladas, é isso? 1 tonelada. Uma tonelada. 1.000 quilos. 1.000 quilos, então, de cocaína. Incineradas depois, tudo, não é, secretário? A população às vezes pergunta, onde para essa droga? Onde vai parar? No forno. No forno. Só tem um caminho para ela, destruir. Mandar embora de novo. A gente destrói. Secretário, o governador, o professor José Mello, eu tive a felicidade de acompanhar, inclusive, o governador em Brasília, numa conversa com o presidente da República. Nós estamos falando de fechar a porta por onde o tráfico entra. Qualquer investimento que seja feito em segurança pública, se a porta por onde a droga entra continuar aberta, recursos que, infelizmente, vão embora. Queria que o senhor pudesse já nos falar aqui a respeito dessas tratativas que o governo vem tendo com os governos do Peru e da Colômbia, porque nesta luta é preciso a unidade de todos os governadores, presidentes, justamente para poder fechar essa possibilidade por onde a droga entra. A gente já fala sobre isso, a gente faz o intervalo comercial e volta já já, lembrando que eu estou tendo a honra de poder estar conversando nesse momento com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Dr. Sérgio Lúcio Marcos Pontes. Dar uma voltinha aqui nas redes sociais do programa. Lucas, do São Jorge, secretário, o tráfico de drogas é o principal inimigo das polícias? O senhor acha que isso tem solução? Hein, secretário? Vamos responder aí ao Lucas. É claro, queria agradecer a pergunta do Lucas. Eu acho que esse tema ele é tão importante que a discussão que se faz a nível nacional dele é muito pequena. Então, enquanto você não discutir o problema, você não tem como chegar a uma solução. Nós discutimos muito pouco, deputada, o problema do narcotráfico no Brasil. Nós temos poucas campanhas preventivas e nós discutimos outras alternativas, não discutimos outras alternativas que não seja a ação policial. E a ação policial definitivamente não tem o condão de mitigar o problema, ela não vai diminuir o problema, ela vai atuar sempre nas consequências. Então sim, Lucas, o principal problema nosso. Vou citar um exemplo. Em que as apreensões grandes contribuem para a segurança no geral? Elas dão início a uma caminhada no sentido de que pequenos crimes venham acabar, porque Vou lhe dar um exemplo. Há poucos dias atrás, uma UBS da prefeitura foi invadida por 2 cidadãos armados de terçado que levaram tudo que tinha dos funcionários. Ora, esses cidadãos foram reconhecidos pelos funcionários porque eram ali da vizinhança. Aí eu lhe pergunto, sem efeito de drogas, eles fariam isso? Não, porque nem a autopreservação eles têm, nós vamos pegá-los, a gente sabe quem é. E aí, eu até falando com o delegado do caso, com o delegado Eloy, que é o delegado metropolitano, falei para ele, olha, vamos tomar muito cuidado com esses rapazes, porque se eles não estão preocupados nem em manter a sua identidade preservada para não serem presos, na próxima vez que eles entrarem, eles vão fazer pior. Então, nós temos que ir lá e prendê-los. O tráfico de drogas, ele potencializa. Você vai assaltar um cidadão para tomar um celular dele, é capaz de dar um tiro nele sob efeito de drogas. Então,
70% dos homicídios que nós temos em Manaus, sem sombra de dúvida nenhuma, são ligados à disputa do narcotráfico. Aí o tamanho desse problema que é o narcotráfico para a gente, Lucas. Agora, secretária, a gente vai voltar para a pergunta que eu fiz ao senhor logo no início, antes do intervalo comercial, a respeito destas conversas, dessa parceria com o Peru e Colômbia. E é importante a gente lembrar que droga e armamento acabam ocupando posições de destaque em relação aos comércios mundiais ilegais. Como fazer esse enfrentamento? Porque nós precisamos, e isso conversamos com o presidente Temer, de investimentos pesados para nós termos a segurança devida nas nossas fronteiras, para evitar o tráfico, não só de droga, mas do armamento ilegal. Como que tem sido essas conversas, secretário? Primeiro, a senhora falou bem, é uma coisa que tem que ser feita a nível nacional. A droga que entra da Colômbia e do Peru, ela não afeta só o estado do Amazonas. Ao contrário, o estado do Amazonas é a porta de entrada. Ela afeta, no mínimo, todo o Nordeste e todo o Centro-Oeste. Isso sem levar em consideração que a Bolívia abastece o restante, o Sudeste, o Sul. Então, qualquer esforço que se faça aqui na região, repercute positivamente no Brasil inteiro. E outro dia eu estava vendo no Congresso uma manifestação, agora recente, dizendo que as Forças Armadas não devem ser empregadas porque vai rebaixá-las, é a soberania. Mas não é essa a proposta do professor, nem dos demais governadores da região norte. A proposta do governador não é que o Exército venha para a cidade e vá correr atrás de bandido no morro, não é isso. É nas fronteiras, é lá, na entrada. Deixa o resto com a gente. O problema é que entra tanta droga que mesmo aprendendo muita droga, deputado, a gente ainda sofre as consequências. Secretaria, quem comenta esse tipo de coisa ou fala, comete um equívoco, porque o preceito constitucional é justamente lembrar que as Forças Armadas precisam resguardar a soberania do país, ameaçada pelo tráfico. O senhor não concorda com isso? Sim. É só olhar os presídios brasileiros, a gente vai perceber que a nossa soberania sofre esse ataque do tráfico. O tráfico, o crime organizado, ele corrói o tecido social. Então, hoje eu não vejo nenhuma ameaça externa mais efetiva, mais perigosa, mais imediata para o Brasil do que o tráfico internacional de substâncias entorpecentes e o tráfico de armas. Agora, o senhor vem da Polícia Federal. E nós sabemos a importância do trabalho da Polícia Federal e como ela também precisa de investimentos, de recursos cada vez maiores, para o trabalho que ela precisa exercer. É claro que ao assumir a missão de secretário de Segurança, que o senhor traz na sua bagagem essa experiência. Como que o Amazonas está se preparando dentro da sua visão de quem já atuou dentro da Polícia Federal e é um agente federal e dentro da área de segurança pública? Porque nós sabemos que a violência urbana, a todos os dias, ela aumenta. Aumenta por tudo. Todos são os motivos levando as pessoas a cometer algum tipo de crime, inclusive as mulheres que sofrem muitos crimes, e eu sei que é uma das suas ações, esse enfrentamento também à violência contra as mulheres. Qual é a ação direta do governo do estado do Amazonas para impedir que novas barbáries possam acontecer como nós tivemos no início desse ano? Olha, deputada, a nossa posição é deixar alguma coisa para o futuro. É construir não só soluções emergenciais, né, que vai resolver apagar um incêndio aqui, apagar um incêndio ali, mas jogar para o futuro. Por exemplo, a política de grandes apreensões que se iniciou a partir de 2015, ela é uma política que não tem mais retorno. O que a gente fazia antes? A gente procurava as bocas de fumo aqui, apreendia 10 trouxinhas, 100 trouxinhas, 200 trouxinhas. A senhora sabe quanto é 1.000 trouxinhas? 1 quilo. 1.000 trouxinhas de 1 grama. Se forem 2 gramas, é 2 quilos. Então, às vezes a gente olha aquele monte de trouxinha, 2 quilos de droga. Na verdade, isso já foi superado pela instituição Polícia Civil. Então não tem mais como voltar. O DENARC não vai mais, nunca mais se contentar em apreender 1.000 trouxinhas. Agora, secretário, eu vou até colocar aqui uma opinião muito pessoal. Quando se fala da liberação da maconha,
eu quero logo registrar, já falei isso várias vezes, sou totalmente contra. Porque o país, ele, em muitos momentos, a não conseguir enfrentar um problema, legaliza. E eu me preocupo muito quando a gente luta tanto para combater o tráfico e ver algumas pessoas falando que liberar significa a solução para esse tipo de violência. O senhor tem já uma posição firmada sobre isso? O Uruguai não está dando certo. A Holanda não está dando certo. O Uruguai, a gente tem que acompanhar bem aqui o que está acontecendo lá. O narcotráfico aumentou. É uma ingenuidade achar que se você liberar no dia seguinte, as pessoas vão vender em banca. Os usuários vão continuar precisando pagar por essa droga. E sem condições de trabalhar, eles vão continuar buscando nos bens dos outros o dinheiro para comprar a droga. E mais, sob o efeito de droga, a violência se potencializa. Filhos matam pais, e pais matam filhos. Isso a gente vê todo dia. E isso não vai acabar com a legalização da droga. Mas a gente tem que discutir. Eu cito um exemplo para a senhora. Por exemplo, a política de redução de danos e o aumento das campanhas preventivas é o que está dando certo nos Estados Unidos. A guerra contra o tráfico nos Estados Unidos custou bilhões de dólares e não deu certo. Encheu as cadeias americanas e não deu certo. No momento, quando eles resolveram mudar a sua política, ou seja, investir na educação, investir na família e investir na política de redução de danos, eles conseguiram realmente baixar o consumo de tráfico, que é o que fomenta. Se não tiver comprador, não tem narcotráfico. Agora, secretário, a gente vai fazer mais um intervalo comercial, mas quero lhe deixar já uma pergunta para o senhor. Enquanto o tráfico de drogas tem trilhões para gastar, os estados brasileiros têm pouco para combater. Como que essa conta consegue ser fechada? A gente faz um intervalo e volta já com o senhor. Voltamos a apresentar Câmera 13. Já estamos de volta conversando com o nosso querido Dr. Sérgio Lúcio Fontes. Eu sei de onde tirei Marcos e fui dizendo aqui o programa inteiro. Desculpa, secretário. Mar é meio complicado, meio incomum esse sobrenome Mar. M-A-R. Mas eu gostei muito, né? Mar. E olha que algumas turbulências que podemos ter, a gente em muitos momentos pensa no mar, suaviza, cria coragem, pede Deus determinação e segue. Eu acho que isso é fundamental. Secretário, o senhor assumiu exatamente há 2 anos e 3 meses a Secretaria de Segurança Pública. Isso significa que o início da sua gestão, ela já passa a ser marcada pelo momento econômico que o Brasil já vivia. Crise na economia, desemprego aumentando, orçamentos sendo diminuídos, e certamente o senhor viveu tudo isso logo no início da sua gestão e tem vivido até hoje. Como fazer o enfrentamento dentro de uma ação de combate mesmo, porque nós estamos na luta para combater o tráfico de drogas no Estado brasileiro. Agora, se a gente pensa naquilo que é arrecadado pelo tráfico, a gente vai pensar em alguns trilhões. E se a gente pensa em orçamento da área de segurança pública, nós temos uma diminuição cada vez maior. Essa conta fecha em algum momento? Ela só fecha, deputada, porque nós estamos com a razão. E a boa vontade de agir, exatamente. E para os que têm religião, nós estamos com Deus. Amém. Senão ela não fechava. Realmente o Estado é a parte fraca no combate ao crime organizado. E eles têm muito mais recursos do que a gente. Esses recursos não são contabilizados, não são fiscalizados, gasta o que quer, quando quer e muito. No entanto, nós temos método, nós temos homens e mulheres de boa vontade, nós temos gente muito determinada na sua missão. Tivemos um governador que aí eu não tenho amizade pessoal com o professor Melo, eu sou um técnico convidado por ele, mas eu faço aqui um parênteses para dizer que ele nos guiou de uma maneira bem firme, correta e me parece acertada nessa crise. E agora nós estamos com expectativa de viver melhores dias, com certeza, que eu acho que o pior já passou.
Assim, fecha por conta disso. O Ministério Público, o Judiciário, se todos nós nos unirmos e a gente tiver uma forcinha do governo federal, porque é preciso entender o problema como um problema nacional, deputado. Se o problema não for entendido como um problema do Amazonas, ou seja, a droga vai chegar em Manaus, vai chegar nos 61 municípios do Amazonas, isso é um problema do Amazonas. Isso não é um problema do Amazonas, isso é um problema do Brasil. O Brasil sofre porque as nossas fronteiras são permeáveis. E aí, não se diga que é incontrolável. Ninguém quer controlar as fronteiras, mas eu tenho 6 grandes rios que, se eu minimamente fiscalizar esses rios, é possível diminuir de 70% a 80% a entrada de drogas na região norte. São os rios de entrada da Colômbia e do Peru, todo mundo sabe, é só olhar o mapa. E isso nós só podemos fazer com a melhoria da qualidade, da qualidade do material, dos investimentos da Polícia Federal. Nós somos 12 mil homens para o Brasil inteiro. Assim, eu fui superintendente aqui 6 anos, fui superintendente em Rondônia 2 anos e lhe digo que é muito difícil a Polícia Federal operar com a gama de atribuições que ela tem e os recursos que ela dispõe. Estamos aí, eu como secretário, totalmente à disposição. A senhora falou bem no apoio às políticas com o Peru e com a Colômbia, mas nós apenas apoiamos, porque quem faz, obviamente, os contatos é o governo federal. Então, o governador Melo e eu recebemos os generais aqui, nós vamos dar todo o apoio para as operações, mas, novamente, é preciso que o governo federal esteja junto com a gente, junto com o Brasil todo, nesse esforço de combater o crime organizado. E fazer esse reconhecimento que o professor José Melo entregou, inclusive, todo esse material ao presidente Temer. Agora, secretário, no momento em que, de dentro dos presídios, as facções mandam um recado para fora, dizendo que estão em guerra entre si, mas querendo tomar cada vez mais o espaço de comando do próprio país. E na hora em que o governo federal cria um Ministério da Segurança Pública, na opinião do senhor, isso já é uma sinalização de que nós vamos enfrentar o problema de frente como precisa acontecer? Eu espero que sim, deputada. Eu acho que é uma sinalização importante. Nós agora temos o encontro dos secretários do Colégio Nacional de Secretários de Segurança, que tem tido um papel muito incisivo no enfrentamento dessas questões, mostrando o que pode ser bom, porque, deputada, nós queremos ser ouvidos. A segurança pública tem que ser ouvida. As políticas não podem ser feitas e impostas a quem vai aplicá-las, né? Então, se cada secretário vai ter que aplicar as políticas nacionais de segurança pública, isso tem que ser ouvido. Inclusive essas diferenças regionais. Com certeza, com certeza. É totalmente diferente aqui, que não tem estrada, do Rio Grande do Sul, né? Mas então nós vamos ter um encontro agora no começo de abril, no Rio de Janeiro, para tratar desses assuntos. E entre nós, nós comentamos no nosso grupo de secretários de segurança que realmente agora nós vimos a coisa caminhar, a coisa fluir. Realmente o primeiro passo para se enfrentar o problema é reconhecer que ele existe. Agora, secretário, o investimento numa perícia mais técnica. A gente teve há pouco aqui no Estado novos equipamentos sendo comprados. Então, você preparar uma equipe dando as possibilidades necessárias, mas uma polícia cada vez mais tecnicamente preparada, isso pode representar também esse avanço? O senhor falou, nós estamos subindo, é o primeiro degrau de uma escada com muitos degraus. Vamos acompanhar essa matéria e eu quero muito que o senhor possa comentá-la. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, por meio do Departamento de Polícia Técnico-Científico, fez a entrega de novos equipamentos e viaturas para a Perícia Criminal do Amazonas. O evento aconteceu no auditório do Instituto de Identificação Anderson Conceição de Melo. O objetivo é aparelhar cada vez mais o DPTC e qualificar o trabalho pericial realizado pelo departamento, melhorando inclusive o armazenamento do material coletado nos locais de crimes.
O investimento com os novos equipamentos é mais de R$1 milhão, proveniente de convênio firmado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. As viaturas estão equipadas com freezers, luzes e todo o material necessário para a realização de perícia. Também foram entregues no local câmeras fotográficas, computadores, tablet e HDs. Com certeza esse material ele vai dar um avanço muito importante para a perícia. Nós sabemos que a perícia é cerca de 50% de qualquer inquérito policial. E com a chegada desse material, a nossa perícia vai demonstrar um trabalho de excelência à nossa sociedade. É um avanço. Nós vamos trabalhando com planejamento, isso daí é tudo obra de um planejamento que foi feito anteriormente, entendeu? Foi trabalhado de uma forma bem técnica e a tendência é avançar para ver se a gente consegue estruturar a perícia com equipamentos de ponta, estruturar a perícia com soluções contra o crime. Qual a importância, secretário, desse tipo de investimento? Olha, é extremamente importante. Uma polícia que investe na tecnologia, que investe na prova científica, ela fortalece, robustece a sua credibilidade junto ao judiciário, possibilita que o julgamento seja mais seguro, mais célere por parte de juízes e promotores. O poder de convencimento de uma prova técnica é muito importante. E quanto mais técnica é uma polícia, menos violenta, menos corrupta, menos ineficiente ela é. A eficiência da polícia aumenta na medida de que ela investe na sua polícia técnica. A qualificação dos policiais também é algo muito importante, secretário? Era o que eu estava lhe dizendo, né? Graças à sua emenda lá, a gente vai poder fazer muitos cursos esse ano e a gente agradece a senhora por isso. Conte sempre conosco, o nosso IESP, o nosso Centro de Formação Policial, constantemente está reciclando policiais em direitos humanos, em técnicas de desarmamento, luta, armamento menos letal. A senhora vê, em vez de usar uma pistola, um policial pode usar uma arma taser de choque, mas ele tem que estar treinado para isso. Ele tem que conhecer as minorias para saber como tratá-las, como respeitá-las. Ele tem que saber que a religião que ele professa tem que ser respeitada, mas ele também tem que respeitar os outros. Então, isso tudo é o treinamento, é o dia a dia que vai possibilitar o policial atuar de maneira mais eficiente e eficaz. Sem treinamento, o policial desestimula. Secretário Sérgio Lúcio Marfontes, foi uma alegria essa conversa com o senhor. Estamos sempre à disposição aqui na Band Amazonas. O nosso mandato em Brasília, eu tenho certeza que esse país, não só o nosso estado do Amazonas, mas esse país livre desta violência é o que nós todos desejamos. Temos que nos unir para isso. Primeiro colocando Deus, penso sempre assim, e combater o bom combate, como o senhor tem feito todos os dias. Muito obrigado, foi uma alegria tê-lo conosco. Deputada, nós agradecemos o carinho e a atenção que a senhora tem pela segurança pública. Novamente agradeço aí o seu apoio constante às nossas ações e obrigado pela oportunidade de vir aqui prestar esclarecimentos ao nosso patrão, que é o povo. Certamente. Muito obrigada. Gente, foi uma alegria e amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, a gente tem um programa especial para você. Muito obrigada e até lá. Câmera 13.